Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 21 de fevereiro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra E hoje nós vamos iniciar o item O Aviso de Bezerra. A nossa continuista, a nossa querida Cecília, vai já nos recordar, mas antes iremos fazer a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Que possamos acompanhar mentalmente a oração. Se temos dificuldade de concentração, é hora de repetirmos mentalmente cada palavra e acompanhar essa palavra com o nosso sentimento. E ao falar teu nome, Senhor, Jesus, já nos traz um sentimento divino. Mestre amado, nos reunimos mais uma vez em teu nome para estudarmos a história do Senhor Frederico Figner na obra Voltaire. Ele conta, Senhor, para nós o seu despertar no mundo espiritual e a condição de espírito que somos. E é isso, amado Mestre, que jamais devemos esquecer, que somos um espírito encarnados em um corpo físico temporário. Que a Terra é uma escola e que tudo que acontece em torno de cada um de nós é apenas material pedagógico e que a intenção, a força, o movimento, o sentimento, tudo isso, Senhor, é responsabilidade nossa. Que a tua paz possa nos envolver, que os amigos espirituais que aqui estão possam nos inspirar e ajudar a cada um de nós na compreensão do estudo dessa noite. Graça te damos, amor de nossa vida. Boa noite. Boa noite. Vamos recordar, então, o nosso último estudo. O grupo de recém-desencarnados estavam à beira da praia e pareceu que Dr. Bezerra era aquele que estava responsável por todo aquele trabalho, porque ele estava chegando a cada um, incentivando, dando assim mensagens de otimismo para que todos ficassem bastante encorajados para a nova etapa que ia ser desenvolvida. E avisou para Jacó que eles demorariam um pouco porque estavam aguardando uma professora de bairro distante. Passado algum tempo, chega a professora acompanhada por 2 benfeitores e é recebida pelo Dr. Bezerra, e Jacó fica admirado de ver o tipo de pessoa que era aquela, de uma serenidade enorme, de uma calma, de uma tranquilidade, e cumprimentou a todos, mas mesmo sendo assim tão gentil com todos, ela mantinha uma atitude de humildade. E o que mais impressionou, porque saía do seu peito uma luz, uma luminosidade. Isso realmente deixou Jacó
assim surpreso, e ele ficou observando toda aquela criatura que parecia que, na certa, era de uma elevação muito grande. E quando ele estava fazendo essa observação, ele também começou a sentir dentro dele um sentimento estranho, diferente, observando mais, e que ele identificou depois que era inveja. E nesse sentimento de inveja, ele continuou pensando e imaginando o que essa criatura teria passado para conseguir esse nível de elevação. Na certa, muito sofrimento, muito sacrifício, muitas dificuldades. Quando ele estava fazendo isso, ele toma consciência do sentimento de inveja que ele está tendo. E ele procura, no mesmo momento, fazer uma retificação, porque ele era conhecedor de todos os malefícios que um sentimento negativo atrai, que uma vibração negativa atrai. E ele, conhecedor de tudo isso, começou imediatamente a fazer um trabalho interior para se livrar daquele sentimento. E ele, aos poucos, vai conseguindo se recolocar, sentindo novamente uma vibração dentro das ideias do bem, dentro dos comportamentos do bem. E nisso, a sua filha, que observava todas essas coisas, deu um sorriso para ele de aprovação. Que bom, né, Cecília? Ser espírito, ficar no mundo espiritual ainda com inveja, né? Isso é para acabar. Então, vamos lá. Então, o aviso de Bezerra. Tão preparados quanto possível para a marcha, Bezerra tomou a palavra conselheiral, dando-nos a conhecer os percalços do caminho, porque agora eles vão fazer o movimento, eles estão na crosta. Bezerra uniu um grupo e ele vai conduzir esse grupo para alguma colônia espiritual. E esse translado tem perigos, porque eles estão na crosta e nós temos um número muito grande de espíritos que permanecem na crosta. E espíritos perversos, muitas vezes, entendeste? Então, é comum desencarnar e ir para uma colônia espiritual? Não, a grande maioria permanece aqui. Por quê? Porque nós não nos preparamos para o desenlace, mesmo nós espíritas. A gente estuda o espiritismo, mas a gente não vive o espiritismo. Então, nada nos adianta termos o conteúdo se nós não vivemos o espiritismo. Então, isso é a vivência que vai falar a minha condição após a desencarnação. Então, eu preciso viver aquilo que eu estudo, ok? Então, não posso, diz ele, reproduzir-lhe as observações ao pé da letra que o Dr. Bezerra deu. Mas o grande benfeitor anunciou que nos aguardariam surpresas dolorosas. Na hipótese de não sabermos manter serenidade e desapego. Na hipótese de não sabermos manter serenidade e desapego. Serenidade, aconteça o que acontecer, permaneça calmo. E o desapego, que realmente é aquela vontade de voltar, meu filho, minha filha, minhas coisas, minha empresa. Desapego. Por isso que ele diz, na hipótese de não sabermos manter serenidade e desapego. Em que momento isso? O grande benfeitor anunciou que nos aguardariam surpresas dolorosas na hipótese de não sabermos manter serenidade e desapego. Se eles não souberem manter a serenidade e se não souberem manter o desapego, vai existir problema. Eu estava refletindo sobre essa parte aí. Isso deveria fazer parte assim da nossa vida. De aprender com todos esses ensinamentos, exercitando a serenidade para o meu dia a dia. Para que eu possa adquirir daquilo que eu estou aprendendo para vencer a minha dificuldade. Jorge Moraes É o que
que falamos ainda há pouco. O espiritismo, ele só faz sentido se eu viver. Então não adianta eu nunca exercitei a serenidade na Terra, aí eu vou desencarnar, eu tenho que ser sereno. Os espíritos estão me atacando, eu vou estar aqui calmo e tranquilo. Não, está tudo bem, Jesus está no leito. Não tem como. Eu tenho que exercitar, eu preciso conquistar isso aqui. Então tudo, quando eu saio do corpo, eu vou ser exatamente o que eu sou, não muda. Esse ser que você é, esse ser que eu sou, a gente desencarna e continua sendo. Eu não estou falando de físico, de expressão física, eu estou falando de espírito. Se você é chato, você vai despertar chato do outro lado. Se você é encrenqueiro, você vai continuar sendo encrenqueiro do outro lado. Se você é vaidoso, orgulhoso, você vai acordar vaidoso e orgulhoso. Não muda. Então, para eu chegar no mundo espiritual melhor, eu preciso fazer essa mudança agora. Aqui. O vicioso, ele sai do corpo, ele continua vicioso. É por isso que grande parte dos espíritos permanecem aqui. Então, se você tem dependência, eu não sei viver sem um doce. Você vai continuar procurando comida, desencarnado. Porque você não consegue. Se você não consegue viver sem o sexo, você não consegue, você vai desencarnar e você vai procurar fazer sexo. Porque você não tem um controle sobre isso. Você é dependente disso. Se você não consegue ficar 1 minuto longe do fulano ou do beltrano, do fofo ou da fofa, você vai desencarnar e você volta, porque você não consegue ficar longe do fofo ou da fofa. Aonde está o teu tesouro, aí também estará os teus sentimentos. Ficou claro isso? Então, eu não tenho que esperar desencarnar e achar que vai cair o pozinho do pirim-pim-pim e que eu vou deixar de sentir o que eu sinto, que eu vou me tornar um ser humano. Não vai. Então, eu tenho que parar e perguntar, quais são as minhas dependências? Eu sou dependente a quê? Ou a quem? Uma vez eu detectando, por exemplo, tem pessoas que é extremamente agarrada à sua casa. Eu não consigo me ver em outro lugar. Vai permanecer aonde? Na casa. É para acabar. Então é por isso que nós temos um alto número de espíritos que permanecem aqui. Por conta dos vícios. Então façamos nós uma pergunta. Quais são os meus vícios que eu preciso trabalhar? Quais são os meus apegos que eu preciso trabalhar? Tá? Vamos lá. A exceção da irmã que a nós se reunira por último. Quem foi a irmã que se reuniu por último? Ela emanava pouca luz, média, muita luz. A exceção da irmã que a nós se reunira por último, não detínhamos o poder da irradiação luminosa. Ela era a única que tinha o poder da irradiação luminosa. Condição de garantia ao êxito na defensiva contra qualquer assédio das trevas. Então, desse grupo aí, quantos são, vocês lembram? Quantos desencarnaram? 15. São 15. 15 desencarnados. Desses 15, só tem um que emite energia, emite luz. Então, os 14 estão correndo perigo? 2 que estão conscientes. E os demais estão totalmente apáticos. E desse grupo, só quem emite luz é a professora. Que chegou por último, né? Ou seja, é a única que tem capacidade de não receber esse ataque. Por quê? Olha só. Condição de garantia ao êxito na defensiva contra qualquer assédio das trevas. Qualquer assédio das trevas.
Tia, isso serve só para desencarnado? Não, para encarnado também. Por que quando Jesus mandou os discípulos, eles não conseguiram libertar a pessoa que estava no processo de subjugação? E eles disseram, Senhor, nós fizemos tudo do jeito que o Senhor mandou, mas a gente não conseguiu. E aí Jesus disse assim, para essa classe de espírito, mostrando que espírito tem classe, não são todos iguais. É necessário jejum. E aí tu acha que é passar fome? Ah, se fosse só isso, seria moleza. É jejum moral, é condição moral. Quando eles falavam em jejuar, é condição moral, não é passar fome não. Ao êxito na defensiva contra qualquer assédio das trevas, estávamos quase todos, os recém-libertos do corpo, desprevenidos quanto a semelhante recurso. Qual é o recurso? Repete aqui, ó. Irradiação luminosa. Estávamos quase todos, os recém-libertos do corpo, desprevenidos quanto a semelhantes recursos e distraídos da preparação interior. Distraídos da preparação interior. Todos nós estamos distraídos. A gente se preocupa com o título, a gente se preocupa com o trabalho, a gente se preocupa com o corpo físico relativamente à parte externa, porque a interna a gente não liga muito bem, mas às vezes a gente dá uma atenção para a externa, e estamos totalmente desprevenidos do nosso mundo íntimo. Quando eu falo de mundo íntimo, eu estou falando de mente. Mente. Totalmente desprevenidos do nosso mundo íntimo. Porque todo o processo de crescimento, de amadurecimento, de liberdade, ele começa na mente. A mente, ela gera pensamentos. Que tipo de pensamentos a tua mente está gerando? Entende? Então, toda ação, toda influência espiritual, para o bem ou para o mal, depende da tua sintonia. E a tua sintonia é gerada pelos teus pensamentos. E os teus pensamentos são criados pela tua mente. Uma mente evoluída, pensamentos nobres. Uma mente adoecida, pensamentos adoecidos. Entendeu? Então, como está a minha mente? Ai, tia, fazendo uma autoavaliação, o negócio não está nada bem. Trabalha nela. Tia, como é que eu posso trabalhar a minha mente? Estude, leia mensagens nobres, leia evangelho, selecione filmes, selecione conversas, selecione amigos, selecione ambientes e viva tudo isso que tu está estudando. Quantas vezes nós perdemos tempo demasiado vendo besteira ou falando besteira? Aí você quer que a mente fique como? Intelectual? Não tem como. Vai. O nosso irmão está perguntando, vou ver se eu consigo reproduzir a sua pergunta. O irmão Jacó era espírita, trabalhou bastante, mas não conseguiu luz própria. Confere? É essa a pergunta? Ele traz isso de outrora, presta atenção. Ele fez o mal, não, fez o bem com amor. Eu posso ir todos os domingos para Morada Solidária como um ato mecânico, com descargo de consciência, por pura vaidade, para mostrar que eu já sou bom. Se o amor não fizer parte, eu posso até ser acolhido no mundo espiritual, mas eu não terei luz. Então, a luz, ela é o resultado do amor. Então, essa professora tem luz porque ela ama muito. Tanto é que, quando ela chegou, que ela viu os demais irmãos sem luz, ela ficou encabulada.
Porque ela disse assim, puxa, eles nem têm, eu tenho. Se eu pudesse, eu tiraria a minha para eu ficar igual a eles. Sabe como é que é o nome disso? Amor. Por isso que o Jesus disse, ilumina teu cérebro. Não foi isso que ele falou? Fazei brilhar a vossa luz. João Evangelista chama Deus e diz, Deus é amor. E todos nós estamos encarnados para aprender a amar. Esse é o DNA divino. Então, nós só iremos fazer brilhar nossa luz quando nós aprendermos a amarmos uns aos outros. Você pega um profissional, você pode dar o certificado a ele, mas o amor você não tem como dar. Ele pode ser só um profissional acadêmico, mas não ama o que faz. Se não ama o que faz, não ama servir. Vai pelo título, vai pelo salário. Se pudesse desaparecer dali, desaparecia. Por isso que a gente atende as pessoas com mau humor. Por isso que a gente é um professor mal-humorado. Não era o caso dessa professora. O salário era pouco? Com certeza. Até hoje ainda é. Então, isso já mostra que ela fazia e fazia. Você imagina o que é você ter, sabe Deus quantos anos ela não foi uma professora e tendo em suas mãos 30, 40 meninos? Para pensar você como profissional, quantas pessoas passam na tua vida? Vamos pegar o André Luiz? Durante, não me lembro muito bem da numeração, mas eu acho que foram 6 anos, se não me for, 15 anos, não me lembro. E ele atendeu 6.000 pessoas sem cobrar absolutamente nada. Dessas 6.000 pessoas, eu acho que é mais ou menos isso, está no nosso lar. Só 15 pessoas oravam por ele. Então, a misericórdia divina, quando você atende uma multidão, a lei está dizendo assim, ó, você precisa se reabilitar com a multidão. O trabalho profissional é uma oportunidade que Deus está te dando. O teu débito não é com meio gato pingado, é com a multidão. Aproveite essa oportunidade. Entendeste? Então, só teremos luz quando desenvolver uma capacidade de amar. Então, o senhor Frederico Figner ficou desamparado? Não. O trabalho que ele fez está valendo a pena, gente. É o doutor Bezerra que está acompanhando. E ele teve a honra de ter a filha dele. Ele só ainda não tem luz. Por quê? Porque ainda não ama o suficiente. Ainda não despertou. Então, uma coisa é você fazer um diálogo fraterno. Orientar e tal. Outra coisa é você se compadecer com as pessoas que estão na tua frente. Só quem ama consegue fazer isso. Senão a gente robotiza. Você se compadecer. Imagina o que é compadecer. Vamos pegar, você de repente é uma pediatra. Chega um pai no serviço público com um filho desfalecido na mão. Se você estivesse no lugar desse pai, como é que você gostaria que atendesse o teu filho? Entendeste? Então, esse é o movimento do amor. Esse é o movimento do amor. Respondi, meu amigo? Olha só, vamos voltar. Não obstante a amplitude de nossa confiança em Deus. Então, todos ali eram trabalhadores, todos fizeram bem, todos têm confiança em Deus, mas ainda não tem luz. Porque ainda não. Poderíamos assim, então, ou seja, então, tia, essa irradiação luminosa, ela me garante o êxito na defensiva contra qualquer assédio das trevas. Isso serve só para quando está desencarnado? Não, porque essa professora, quando estava encarnada, ela já irradiava essa luz. Então, ela dentro de uma sala, ela tinha capacidade com seu amor de irradiar para todas as crianças. Por isso que as crianças adoravam.
E se aquelas crianças ou aquele jovem trouxesse algum obsessor, algum espírito perverso, a irradiação dela tinha capacidade de mantê-lo distante dentro da sala. Tá para ti? Entendeste? A Lourdes, que é psiquiatra, a Lourdes vai atender. Se ela ama o que faz, o paciente entra e normalmente estão acompanhados de vários obsessores. A irradiação dela a protege. E eles ficam lá fora. Mas se ela trabalha de mau humor, irritada, chateada, junta os deles com o dela. E fica aquela galera dentro do consultório, que é aquele movimento insuportável. Entendeu, Ada? Isso é para tudo. Você vai num atendimento público, você já sai de casa com um cão, não fez uma prece, já dizendo assim, nenhum servidor público presta, né? Você já vai com todos os cão que tu possa imaginar. Aí você chega lá com a atendente, que também não ama, não tem luz, não irradia nada bom, está acompanhado dos seus parceiros, junta o dela com o teu, e aí? Toca o terror. Toca o terror. Poderíamos, assim, cair em sintonia com as... Olha, poderíamos, assim, cair em sintonia com as forças da ignorância, inimigas do bem. Poderíamos cair. Então, se a atendente é agressiva, como eu não tenho luz própria, vou cair na sintonia e daqui a pouco tá as duas se rolando no chão. Entendeu? Poderíamos assim cair em sintonia com as forças da ignorância, inimigas do bem. Inimigas de quê? Não é um inimigo teu, pessoal. Ele não está falando de um inimigo obsessor que está te seguindo. É inimigo do bem. O inimigo do bem, ele tem ódio do bem. Ele quer destruir o bem. É aquilo assim, eu estou mal e eu vou levar todo mundo também para o mal. Sabe aquela pessoa que se incomoda com a alegria do outro, que se incomoda com o bem-estar do outro, que se incomoda com a luz do outro? Eu não posso ter a luz, eu vou destruir. Então, do jeito que nós temos pessoas encarnadas, espíritos são pessoas. Eles também continuam, é a história dos ciúmes. Lembra que nós estudamos semana passada? Então, eu quero destruir. Aquilo me incomoda, eu quero destruir. Conservávamos-nos sob a custódia de elevados benfeitores que se interessavam por nós e por nossos destinos. Todavia, se manifestáramos certo esforço no serviço da crença religiosa, fôramos mais apaixonados pela ideia elevada que propriamente realizadores dela no mundo. Olha só. Olha que interessante isso aqui. Então, aquele grupo era um grupo de religiosos, sim, mas foram mais apaixonados pela ideia do que pela ideia elevada que propriamente realizadores da ideia no mundo. Então, eu adoro o espiritismo, eu amo o espiritismo, eu falo do espiritismo, eu sou apaixonada pelo espiritismo, mas eu não realizo o espiritismo. É isso que ele acabou de falar. Vou repetir. Todavia, se manifestáramos certo esforço no serviço da crença religiosa, fôramos mais apaixonados pela ideia elevada que propriamente realizadores dela, da ideia, no mundo. A vivência. Achávamos-nos agora num campo diferente de matéria, onde só os conquistadores de si mesmo, olha, novamente, mundo íntimo, conquistadores de si mesmo. Tia, como é que é conquistador de si mesmo? Todos nós somos escravos dos prazeres, escravos do poder, escravos da opinião alheia. Então, logo, nós não
somos conquistadores de si mesmo. Você é o que agrada o outro, você é o que a moda diz, você é o que os teus desejos te obrigam a você ser. Então nós somos um escravo, não somos livres. A verdadeira liberdade é escolher o que é melhor para a minha saúde, escolher o que é melhor para a minha vida espiritual. Fazer o que todo mundo faz é escravidão. Entende? É escravidão. Então é você decidir. Eu amo pudim, gente, adoro vatapá. Uma coisa deliciosa, me faz mal. E aí? Eu vou continuar comendo? Isso é escravidão. O vatapá manda em mim, o pudim manda em mim. Eu sou um dependente. E vou morrer. Como suicida. Entende? Então, ser dono de si é ter a liberdade de escolher o que é melhor para mim. Para mim, para o meu corpo, que é o uniforme, e para a minha condição espiritual. Só os conquistadores de si mesmo. Então, achávamos-nos agora num campo diferente de matéria, onde só os conquistadores de si mesmo, no supremo bem ao próximo, guardavam posição de realce e domínio. Dos 15, quem tinha ali a posição de realce e domínio? A professora. Então, na terra, se colocasse o empresário, Frederico Figner, e a professorinha, ia parecer que ele era maior, né? No mundo espiritual. Ele era o menor de todos. Pois todo aquele que se eleva e todo aquele que se rebaixa será elevado. Enquanto no plano carnal poderíamos gastar a sagrada força da vida, lisonjeando os prazeres da plenitude física, esquecido de exercitar as energias internas. Novamente, mundo interior. É a terceira vez que ele toca no mundo interior. Aqui, porém, éramos obrigados a reajustar apressadamente o cabedal, ou seja, o patrimônio. Vou repetir. Aqui, porém, éramos obrigados a reajustar apressadamente o patrimônio. Cabedal é patrimônio de nossos recursos íntimos, centralizando-os na sublimação da vida em face do porvir, se não quiséssemos dilatar a permanência nos círculos inferiores, acentuando qualidades menos dignas. Tia, tica pra gente, vamos pegar um pouquinho atrás. Quando a professora chegou, qual foi os pensamentos e a emoção do senhor Frederico? Inveja. Na hora, a filha dele já botou o olhão. Aí ele, oi, porque ele está achando que ele está pensando e que ninguém está vendo. Por isso é que ele diz aqui, olha só, éramos obrigados a reajustar apressadamente o patrimônio de nossos recursos íntimos, o pensamento, o sentimento. Então, na hora, a filha dele deu uma olhada, ele, desculpa, eu não sabia. E aí ele foi e se reestruturou. Então, no mundo espiritual, eu estou sendo obrigado a estar mais vigilante do que vai no meu mundo íntimo. Se eu não quiser ficar por aqui mesmo. Por isso é que ele diz, olha, de nossos recursos íntimos, centralizando-os na sublimação da vida. Então, o que ele pensou? Ele parou de ter a inveja e aí ele começou a pensar, o que essa professora não viveu, os sacrifícios que ela fez para adquirir, entendeste? Então, ele saiu dos ciúmes e está passando agora para a sublimação. Éramos obrigados a reajustar apressadamente o patrimônio de nossos recursos íntimos, centralizando-os na sublimação da vida, em face do quê? Do porvir do futuro. Se não quiséssemos dilatar, ou seja, aumentar a permanência nos círculos inferiores,
acentuando qualidades menos dignas. Ou seja, se ele não mudar, ele permanece aqui e cada vez isso vai tomar uma proporção pior, vai aumentando. Então, como tia, então se você tem o vício alimentar desencarnado e você prefere ficar, cada vez o vício vai se tornando maior. Ou seja, você fica mais preso na condição de espírito. Tá difícil, gente? A jornada, pois, representava a primeira experiência importante para nós. A jornada, esse retorno. Reclamando a nossa determinação de prosseguir para o alto, com o máximo desprendimento da velha estrada de lutas que abandonávamos. Qual é a velha estrada que está sendo abandonada? Qual é a velha estrada que está sendo abandonada? A terra. De outro modo, provavelmente seríamos colhidos por emoções negativas, ou seja, se você não quisesse abandonar a terrinha, você ia ser tomado por emoções negativas, que iria inclinando-nos para o retorno. Gente, é algo automático. Então, se você, será que eu vou? Não vou não. Aí minha casa, minha filha, meu esposo, como é que vai ficar? Meus filhinhos? Já foi. Ficou. Já foi. Então, canta a música dos nossos irmãos católicos. Segura na mão de Deus. E vai. Nem pensa. Não. Já foi. Segue o curso. Entendeu? Porque é pensamento. O pensamento pensou, já foi. A advertência de Bezerra, porque essa é a advertência. Lembra que tudo isso aqui que ele está falando foi o que o doutor Bezerra falou, e ele disse, eu vou tentar passar para vocês o que o Bezerra falou. E foi justamente tudo isso aqui. Isso aqui não é da cabecinha do senhor Frederico. Isso foi o que o Bezerra... Olha, nós vamos atravessar. Vocês não têm luz própria, a única que tem aqui é a professorinha, e isso seria a única forma de proteger vocês contra a influência dos espíritos. Mas me ajudem numa coisa, pensamento. Porque se vocês pensarem em voltar, já vão ficar. Já vão ficar, porque é atraída, é como se fosse um imã, gente, é uma força. Se eu em espírito, se eu tiver, vamos supor, mas tia, aqui ele está passando por todo o processo. E se a gente acordar de repente, já dentro de um hospital, no mundo espiritual? Aí se você ficar, eu quero minha casa, 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 você não vai conseguir entender. Tu vai abrir teus olhos e tu vai estar dentro da tua casa. E aí para voltar... Entendeu? Então você fica lá, se você acordar no hospital e tu fica só lembrando da tia Conceição e diz, segura na mão de Deus. Aí volta quando pensa, segura na mão de Deus. Não pense em casa. Que com certeza está melhor no hospital. Porque o apego, não é verdade? O apego. Agora pensa quando você deixa filho pequeno. Tem que ter muita confiança em Deus. Eu acompanhei um caso, eu sempre conto isso, foi um caso que me sensibilizou muito, que era uma tia do coração. E numa reunião, era uma reunião que era na casa de uma senhora, e eu fui convidada pelo meu primo para que eu acompanhasse. Eu digo, meu Deus, mas o que vai acontecer? Prima, eu não sei. Ela disse que a minha mãe se comunicou lá e que a minha mãe quer falar comigo, eu quero ir lá ver o que é. Tu vai comigo? Eu digo, eu vou. E eu cheguei na casa, e uma senhora muito simples, muito querida. Ele me apresentou, eu disse que eu era espírita. Eu disse, que bom, você é espírita, de repente você pode até ajudar a gente. Eu digo, nossa, que senhora simples. Entramos na casa da senhora, ela colocou um pano branco na mesa, né? E aí a senhorinha, ela atendia essa mocinha. Era uma mocinha de 18, no máximo 19 anos, acompanhada da mãe. E a menina já mais para lá do que para cá, né? A gente que é médio sabe. E de repente, vamos iniciar. E aí, realmente, a tia do coração se comunicou pela mocinha. E teve um momento de muita dor, que ele não tinha contado para ninguém, porque o homem tinha vergonha. Mas ele entrava no quarto dela, pegava a roupa dela, cheirava. Ele fazia isso, mãe, né? E aí ela disse,
Quando você entra no meu quarto, que você senta na minha cadeira, que cheira a minha roupa, eu estou fazendo carinho nos seus cabelos. Aí chorava ele para um lado, chorava eu para o outro, né? Porque ele não contou isso para ninguém, que ele tinha vergonha. E aí a senhora ia dizer, mas a senhora tem que deixar, dona fulana. Não adianta a senhora ficar aqui, a senhora é do outro plano, a senhora tem que ir para outro plano. E aí eu olhei para a senhorinha e disse, você me permite conversar? Fale, minha filha, porque eu já estou sem paciência com ela. Ela é muito teimosa. Ela não me reconheceu, porque ela só conseguia, a ideia fixa dela era o filho. Né? E como ela sofreu um acidente, e eu disse assim, a sua cabeça está sangrando? Ela disse, tá. Desse jeito você não vai conseguir ajudá-la. Mas é meu filho. Eu não quero deixá-lo. Entende? A preocupação dela era com esse filho. E a gente conversou, fomos conversando. Graças a Deus ela caiu naquele sono e foi recolhida pela espiritualidade. Mas a preocupação dela era com quem? Logo, apesar do acidente, da cabeça, o corpo perispiritual, daquele sangramento, né, que são as impressões, ela permanecia ao lado do filho. Cenas do próximo capítulo. Vamos parar aí? Foi bom, gente? Faltou pouquinho, mas eu já estou com o tempo espremido. Então a gente finaliza esse pouquinho na próxima semana. Nós, o povo com mais de 50, estava acostumado com cenas do próximo capítulo na sexta-feira. Só ia assistir agora na segunda. Vamos orar para agradecer? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, para eu chegar no mundo espiritual melhor, eu preciso fazer essa mudança agora, aqui. Então, façamos nós uma pergunta. Quais são os meus vícios que eu preciso trabalhar? Quais são os meus apegos que eu preciso trabalhar? É necessário jejum? E aí tu acha que é passar fome? Ah, se fosse só isso. Seria moleza. É jejum moral. É condição moral. Quando eles falavam em jejuar, é condição moral. Não é passar fome, não. Porque todo o processo de crescimento, de amadurecimento, de liberdade, ele começa na mente. A mente, ela gera pensamentos. Que tipo de pensamentos a tua mente está gerando? Tia, como é que eu posso trabalhar a minha mente? Estude, leia mensagens nobres, leia evangelho, selecione filmes, selecione conversas, selecione amigos, selecione ambientes e viva tudo isso que tu está estudando. Até você decidir. Eu amo pudim, gente, adoro vatapá. Uma coisa deliciosa, me faz mal. E aí, eu vou continuar comendo? Isso é escravidão. O vatapá manda em mim, o pudim manda em mim. Eu sou um dependente. E vou morrer. Como suicida. Aí se você ficar, eu quero minha casa, 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 você não vai conseguir entender. Tu vai abrir teus olhos e tu vai estar dentro da tua casa.
E aí, para voltar, assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? quantas lições, divino amigo, mais uma vez, que nós possamos, recebendo a advertência mais uma vez, que não basta conhecer, admirar ou se apaixonar pelas lições. É necessário e indispensável colocarmos em prática na nossa vida. Fortalece-nos, Senhor, que tua paz possa nos envolver. Graça te damos.